Buenas gurizada, Caetano aqui. Então hoje eu vou estar resolvendo esse exercício referente a um bloco manifold de um sistema hidráulico de acionamento de trem de pouso de uma aeronave, segundo o professor. Então como é que a gente vai projetar isso? O professor ele dá um passo a passo aqui, ó, e a gente vai modelar. O primeiro passo é modelar conforme o desenho 2D apresentado, ou seja, esse desenho. O que a gente nota? Que isso aqui tem uma face retangular com uma extrusão de comprimento 100, altura 50,8, e daí eu penso que eu vou fazer uma extrusão de 25,4 milímetros. Então, indo para Solid, novo, peça, e eu vou vir em esboço, ó, esboço, vou selecionar meu plano direito. Selecionando o plano direito, eu vou pegar meu retângulo de ponto central, vou abrir aqui um retângulo de ponto central, dimensão inteligente, esse cara é 100 milímetros, e esse daqui 50,8. Essa é a parte mais fácil desse exercício. Então, esboço totalmente definido. Ctrl 8 para deixar normal, eu dei um Ctrl 7 sem querer. Esboço totalmente definido. A gente passa para o recurso 3D. Então a gente vai dar volume para esse esboço aqui. Como? Usando o ressalto base extrudado. Se a gente for olhar o desenho, esse ressalto é de 25,4 milímetros. Então o meu parâmetro aqui é 25,4. E, ó, em vez de cego, que provavelmente vai estar para vocês aí, eu vou mudar essa direção e vou colocar plano médio, porque daí metade desses 25,4 para um lado do meu plano direito e a outra metade para o outro. Vou dar um OK. E agora o próximo passo é fazer esse furo transversal aqui da peça. O que esse furo é? Ele, ó, tá aqui a indicação dele, ó. Furo base 1/8 de polegada NPT. A maior dificuldade está nesse NPT. O que é o NPT? O NPT é uma rosca cônica que ela faz uma vedação mecânica por causa desse formato cônico dela. E como é que a gente encontra esse NPT aqui no assistente de furação? Então, a gente vai usar o assistente de furação para fazer ela. Clicamos em assistente de furação. Tendo clicado em assistente de furação, vai abrir nossos parâmetros aqui, ó. A NPT a gente encontra nesse ícone aqui, ó, tarraxa funilada. Então, se tivesse aqui, eu iria clicar em tarraxa funilada. Vejam que fica mais escuro aqui, ó. E daí, o padrão dela é esse ANSI polegada. E o tipo, tarraxa de tubo rígido afunilada, que é a nossa NPT. Qual que é o tamanho? O tamanho nesse caso é 1/8 de polegada. Então nós vamos lá, em tamanho, vamos colocar 1/8 de polegada. Tendo dado esses parâmetros, a gente vai para a posição, que é onde a gente vai posicionar nossa peça. Então, como é que a gente posiciona? Vou selecionar uma face e o Solid vai criar um esboço nessa face para a gente posicionar esse furo. Então, ó, cliquei nessa face. Vejam que criou um esboço aqui, ó, para eu posicionar. Eu vou dar um Ctrl 8 para ficar normal para mim. E eu poderia posicionar aqui na origem e já deixar ela definida, ó, porque ela é bem no meio da nossa peça. Mas não, eu vou posicionar fora, que é para exemplificar como é que a gente posiciona esse cara. Então, nesse caso a gente vai estar posicionando um ponto, ó. Vejam que esse ponto aqui está azul, que é o local da minha peça. Vou pegar esse ponto, segurando o Ctrl, vou selecionar a origem e vou dizer que são coincidentes. Nesse momento o ponto ficou preto e o meu esboço, a posição dessa rosca NPT está totalmente definido. Então eu dou um OK. Temos aí aquela rosca NPT. Só que, ó, lá na indicação do nosso desenho é dos dois lados. Então eu vou fazer o mesmo para o outro lado. Indo para o Solid, ó, e se a gente for ver, vou dar um corte aqui na minha peça. Corte com o plano direito. A rosca tem só de um lado, a rosca NPT. Ó, furo roscado NPT 1/8 de polegada. Desse lado não tem. Então a gente vai lá e vai fazer do outro lado também. Mais uma vez, assistente de furação. Tarraxa afunilada. Tarraxa de tubo rígido afunilado 1/8. Posição. Em vez dessa face,
eu vou fazer nessa aqui, ó. Seleciono a minha face e agora eu vou posicionar direto na minha origem, ó. Se eu der um ESC e, e apertar fora, o ponto está preto, ou seja, ele está totalmente definido. Vou dar um OK. Agora temos a rosca NPT dos dois lados. Ó, para mostrar, vou dar um corte aqui no meio, vou dar um OK. Rosca NPT dos dois lados. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer essas outras roscas aqui, ó. Esses outros furos também em 1/8 de polegada NPT. Usando o mesmo recurso, ó, vou sair da minha vista de seção e vou lá em assistente de furação mais uma vez. E a diferença agora, ó, aqui não vou mudar nada, já está no NPT 1/8 de polegada, posição nessa face. Eu vou posicionar aqui, ó. Agora a gente percebe qual que é a importância de ter criado no plano médio, ó. Ou seja, o meu plano, em razão de ter criado a minha extrusão no plano médio, ó, a minha origem ficou bem no meio da peça. Se eu der um Ctrl 8, fica normal para mim, e eu vejo que a minha origem está bem no meio da minha peça, porque tem um plano correndo aqui e outro plano correndo aqui. Ó, sem querer eu posicionei esse ponto fora da minha origem. Vou arrastar e vou largar em cima da origem. Outro modo de dizer que ele é coincidente com a nossa origem. O meu ponto ficou preto. E aqui em tipo, ó, eu vou mudar, ó, até o próximo. O que ele entende esse até o próximo? Ele entende que o meu furo ele vai até o próximo elemento, que é esse cara aqui, ó. Se eu dissesse que ele é passante, ele ia passar a minha peça inteira. Mas não é isso que eu quero, né? Ó, o que acontece? Ele está vindo dessa face até o próximo elemento que ele encontra. Nesse caso, aquele furo ali que a gente fez antes. Eu não quero isso. Na verdade, eu quero isso, né? Então eu vou dizer que ele é até o próximo. Vou dar um OK. Vou vir aqui no corte de seção. O primeiro está feito. NPT 1/8. Só que a gente tem ainda mais 4 furos desse. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um por um? Não. Eu vou selecionar o meu furo roscado referente a esse. Vou vir aqui em padrão linear. Ó, padrão linear de recurso, tendo selecionado o recurso, daí ele abre os parâmetros do meu padrão linear. Direção 1, eu seleciono qual que é a direção, porque ele é colocado nesse sentido, né? Vou clicar na minha aresta, ele criou mais 2 ali. A distância de furo a furo, de centro a centro, é 20. Então, em vez de 10, é 20. Dou um Enter. E direção 2 tem para o outro lado. Eu digo que é simétrico. Ele vai criar os outros dois para o outro lado. Vou dar um OK. Temos aí os 5 furos no PT ali da face de cima. Ó, se eu der um Ctrl 7 fica isométrico. Então agora essa parte toda a gente tem. Agora o que o professor pede? Modificar o furo com diâmetro 3/16 de polegada para receber um furo passante M5. O que é um furo passante? Aqui, ó. Será montado com porca e arruela. Qual o diâmetro da broca para realizar o furo base? Como o furo passante, ó, ele falou montado com porca e arruela. Ou seja, no momento que ele fala que é montado com porca e arruela, a gente não precisa ter um furo roscado, porque a porca vai fazer vai ser o elemento de fixação. Ou seja, isso aqui é simplesmente um furo passante para um parafuso M5. M5, o diâmetro nominal é 5 milímetros. Ou seja, a gente vai fazer esses dois furos aqui de 3/16 de polegada com 5 milímetros. 3/16 de polegada é 4,30 milímetros, se eu não me engano. Então a gente vai aumentar um pouco esse furo com 5 milímetros. Então eu vou vir aqui, ó, eu não vou usar o corte extrudado, eu vou usar assistente de furação para fazer essa furação. Então mais uma vez, vou clicar no meu assistente de furação. E agora em vez de usar esse cara aqui, ó, que a gente estava usando antes, eu vou usar esse elemento, furo, 11 polegada pode ser, e eu vou botar aqui, ó, furos guia. 1/8 de polegada? Não, não vou usar essa, ó, vou usar o padrão métrico.
Só que aqui, ó, broca de rosquear, não é. Eu quero um furo guia. Ó, o que acontece se eu coloco broca de rosquear, ele vai entender que ali eu queria um furo rosqueado. Mas não é. Furo guia de 5 milímetros. Tendo definido isso, ó, condição final até o próximo, eu posso colocar passante. E agora a gente vai lá para a posição. A posição é nessa face. Criou o esboço, Ctrl 8 para deixar normal para mim. E vou posicionar aqui em qualquer lugar esses dois furos que eu tenho para fazer. Então eu digo que eles são verticais. Ficou vertical. E eu posso criar aqui também. Ó, digo que são verticais e a gente vai ver qual que é a dimensão. 84 com 8 essa face. 84 de centro a centro. 84 aqui. E daqui até aqui 8 milímetros. Ah, Caetano, tá azul ainda, não sei por quê. Mesma coisa de sempre. Se a gente tem um ponto em azul e a gente não sabe por quê, segurem o botão esquerdo do mouse e movam. Daí a gente vai pensar, daí vai ter que dar uma pensadinha. O que que tá variando aqui que eu não gostaria que variasse? Ele não tá posicionado na minha peça, né? Então eu tenho que achar uma medida que trave essa variação aí dessa dimensão. Como eu sei que está na metade, eu posso dizer que daqui até aqui, ó, é 84 dividido por 2. Por quê? Porque esses caras aqui são simétricos. A mesma distância de um lado para o outro. Esboço totalmente definido. Eu vou dar um OK. Furo realizado. Então agora se a gente for ver, a gente tem esses três passos aqui, ó. Há necessidade de fazer um alívio de massa, onde poderia ser e como ficaria a peça final? Eu acredito que esse alívio de massa teria que ser realizado nessa área. Então, daí, essa parte, eu acho que cabe uma análise mais aprofundada. A parte do desenho a gente fez. Outra coisa que a gente tem que mudar aqui. Alumínio 6061T6. Como é que a gente muda o material? Ó, material não especificado na árvore de trabalho. Editar material. Daí aqui abre a base de dados o banco de dados do Solid. Eu vou procurar ligas de alumínio. 6061T6. Liga. Vamos ver se está para cima. A gente tem que procurar aqui a liga. 6061T6. Aplico. Fecho. Ó. Liga 6166. 6061 na verdade. Avaliar. Propriedades de massa. Qual que é a massa desse manifold então? 312,62 gramas. Se a gente tivesse um material diferente, vamos supor, vou editar um material aqui, ó. Vou colocar um aço 1020, aplico, a gente sai de 312 para 914. Então, voltando lá que é o que o professor pede, a gente deixa no 6061. Ligas de alumínio 6061 T6. E é isso daí, tá? Feito. Depois só prender o grito.